A paz de Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus a todos os irmãos, as irmãs, a todo ouvinte. Amém? Eis-me aqui mais uma vez, a irmã Tânia, abrindo um culto no nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Amém, irmãos? Aqui estou para trazer aquilo que o Senhor coloca em meu coração. O que o Senhor coloca no coração do servo, da serva, daquele que se submete ao seu chamado. Ele coloca somente a sua palavra. As demais coisas são nos acrescentadas. A palavra de Deus nos fala assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que eu e você hoje venhamos entender que ainda que precisamos de coisas materiais, o mais importante, acredite se quiser, é aquilo que não se vê, que não se toca. É a presença de Deus, é a sua palavra que nos leva para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos agora fazermos uma oração e tudo aquilo que o Senhor colocar em meu coração será ministrado, será falado. Nenhuma palavra mais e nenhuma menos. Exatamente o que o Espírito Santo do Deus vivo colocar no meu coração. Que ele venha crescer sobre a minha vida e eu desaparecer. Que todo o meu pensamento venha a ser cativo a Deus neste momento. Que venhamos ter a mente de Cristo, o andar do Senhor Jesus, o falar do Senhor Jesus, o pensar do Senhor Jesus, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de pronunciar. Tudo venha a ser cheio da presença daquele que pode nos sustentar nesta terra, que resolve o possível e o impossível, que faz nós atravessarmos o mar vermelho, mediante, às vezes há muitas tempestades, mas ele abre o mar e nós passamos de pés enxutos e lisos. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vou colocar meu véu e todas aquelas que quiserem colocar o véu, pode colocar, mas se não quiser, também não tem problema. Amém? O véu, ele faz parte das mulheres de Deus. Qualquer hora eu vou ler aqui a palavra que fala sobre o véu, mas se sinta à vontade. Se sinta à vontade e entre no trono da graça para ouvir, receber o pão vivo que desce do céu. Amém? Então vamos lá, irmãos. Levemos, querido ouvinte também, levemos o nosso pensamento ao trono da graça. Amém? Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, Pai, para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados cometidos, Senhor, na tua presença, Pai. A multidão de pecados, Senhor, cometidas por atos, por falhas, por pensamentos, Senhor. Obrigada por nos perdoar nesta noite, Pai. Também, Senhor, te agradeço por ter me chamado para essa maravilhosa graça, que és tu, Senhor Jesus, a pedra de esquina, que os edificadores a rejeitaram, Senhor, e sobre essa pedra tu edificou a tua igreja. Faço parte, Senhor, do teu povo, da tua igreja. E te agradecer também, Pai, por ter me prometido a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim, Senhor. Entro, Senhor, na tua presença para clamar, Senhor, por todo aquele que ouve, Pai, a tua voz, através, Senhor, deste culto, Pai. Vá adiante, Senhor, a cada coração, vá adiante, Senhor, a cada alma, Senhor, por misericórdia, por caridade, Pai. Que essa palavra, Senhor, que venha a ser levada, Pai, aos endereços certos, aos corações certos, Senhor. Estou aqui, Senhor, como um instrumento vivo em suas mãos. Mas quem faz a obra, Senhor, quem faz todo o mover,
quem move as águas, Pai, quem traz aquele que tem que ouvir esta palavra, Senhor, é o Senhor mesmo, Pai. Só sou um instrumento em suas mãos, Pai. Pois sou vaso, sou pó, sou cinza, Senhor, diante da tua magnífica e grandeza, Pai, presença, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Senhor, que pedirmos, Pai, em seu nome, nos ouça, Pai. Aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que pede, Senhor, encontra. Aquele que busca em ti, Pai, também recebe. Tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. Tudo que cliquei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Tudo mediante a sua palavra, Pai. Mediante a sua vontade também. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Glórias a Deus. Vamos cantar um louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores, irmãos. Todos nós sabemos que muitas das vezes nós temos lutas inesperadas, né? O servo de Deus é assim mesmo. A luta, ela vem às vezes inesperadamente. Mas o Senhor fala assim: louve quando estiver com angústia, quando estiver com problemas, quando a tempestade te alcançar. Louve meio às lutas. Leia a palavra. E assim o Senhor Jesus virá ao teu encontro. E tudo aquilo de mal que está vindo diante de ti, ele é exterminado, ele é resolvido. E quando você menos espera, a solução, a resposta, a vitória, ela vem diante de nós. Isto é bíblico. Amém? Então louvemos ao Senhor com o hino 190, que é um hino que é muito, muito bonito. Ele fala aos nossos corações, ele fala sobre marchar mesmo, e ele fala também para não termos medo do caminho que é a trajetória do cristão, do homem e da mulher de Deus, para chegar até o céu. Teremos mesmo tribulações, teremos aflições, teremos vitórias, teremos a porta, né, estreita. A porta que leva ao céu, ela é estreita. E a porta que é estreita, você pode perceber, um caminho que é estreito, você não consegue passar correndo. Uma porta larga, você corre, você passa. Mas uma porta estreita, você tem que ir devagar, prestando atenção, às vezes até meio de lado. Para quê? Para você conseguir passar. Então hoje, que eu e você venhamos olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé e que nos dá a vitória. No momento oportuno, ele nos livra, ele nos salva, como diz Daniel 6. Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Que venhamos ter fé e louvar a Deus nesta hora. Amém? Glórias a Deus. Então eu vou ligar aqui e vamos começar o hino 190. Amados, não temamos. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Sagrada ao Senhor.
Seremos pelo Mestre que nos dá o seu saber. Avante, esforcemo-nos em obras divinais. O prêmio é a vida eterna, nada celestiais. Vamos na marcha para os céus, a Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus. Glória a Deus. Lembremos-nos de todos os conselhos que nos deu Jesus, o verdadeiro que a glória prometeu. Avante com propósito em nosso coração, de sempre a Deus servir e assim chegar à perfeição. Amados, não temamos na marcha para os céus. A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então aqui, ó, vamos ler a estrofe, ó. Amados, não temamos, na marcha para os céus. A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus. Quem nos leva para Deus é o Senhor Jesus, ninguém mais. E como que Ele nos leva para Deus? Obedecendo a palavra. Jesus Cristo, Ele é o nosso guia, Ele é um mestre. Que eu e você hoje venhamos a obedecer aquilo que o Senhor pede em nossos corações. Porque o Senhor pede algo em nossos corações, todos os dias. Tem umas coisas que são mais fortes, são mais expressivas, outras mais leves. Deus, Ele nos dá certeza do que Ele nos pede. E às vezes a gente fecha os olhos, deixa pra lá, mas as consequências, elas vêm. Obedeçamos a Deus hoje. Obedeçamos ao Senhor Jesus, que nos leva para Deus. Amém? Então vamos começar aqui, ó. Eu já vou começar com o meio, sabe? Porque o Senhor falou pra mim assim, já começa com o meio, que diz assim, né? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor está perguntando para mim e para ti. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém, irmão. Ninguém, meu querido ouvinte. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O adversário, ele pode querer algo, interferir, entrar no meio, agir, mas não vai. Não tem mais poder, porque quem manda é o Todo-Poderoso. E quando ele age, ainda que Satanás tente, não tem vitória, não tem mais poder. Não tem mais poder. E as coisas vão acontecer. Assim diz o Senhor. É reboliço mesmo. O Senhor fala e eu falo. Sem medo de errar, tem reboliço até chegar aonde o Espírito Santo de Deus lhe pede. Oi, Mantana, eu não estou entendendo. O Senhor vai fazer você entender, amém? Eu passo o recado e os sinais do caminho Deus ele traz. O que for necessário para essa palavra encaixar em sua vida, o Senhor ele vai trazer. Em nome de Jesus. Amém? Aqui, ó. Eu vou voltar a falar sobre Jeremias 38. Porque no vídeo anterior, os irmãos podem ver que tem Jeremias 38. O Senhor falou, começa com essa palavra, Tânia. Jeremias 38. E a gente fala assim, ó.
de Jeremias 38, né? Que Jeremias foi lançado, não foi lançado? Ele foi lançado no calabouço, foi isso que eu falei. Aí, Jeremias era gente boa. Por que Jeremias foi lançado? Porque ouviu uma palavra, ele trouxe uma palavra, ouviu? Não, ele trouxe uma palavra, e essa palavra que ele trouxe, todo mundo lá se revoltou. Toda a cidade se revoltou. Porque Jeremias, ele falou pro rei e para aquele exército que era para sair dali. Porque se não saísse, ia morrer todo mundo, ia ter um auê. E o exército não gostou, não. Ah, quem que é esse daí? Que vem falar pra gente sair daqui pra que a gente vai perecer? Quem é esse aí? Jogaram ele no calabouço. Então, às vezes, o servo de Deus, a serva de Deus, ela é jogada. Jogada. Porque traz a palavra. Mas eu não tenho medo não, irmão. Churian de ras, de show. Pode me jogar, pode falar, pode fazer o que quiser. Que eu não me calo diante do que Deus pede pra mim dizer. E o Senhor diz assim, sai desse lugar. Eu não sei que lugar é esse, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor, quando Ele quer nos tirar de um lugar e a gente não sai, Ele vem e tira. Ele vem e move. Obedeça ao que o Senhor pede. Sai, porque senão vai ter consequências. Amém? Glória a Deus. Eu nem preciso falar mais muito, né, Pai? Que é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Sai. Em nome de Jesus, se retire. Se retire desse ambiente, dessas coisas, dessas pessoas. Eu não sei se são coisas, se são pessoas, se são situações, se é um lugar. Sai. Obedeça a Deus em nome de Jesus. Se retire em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, irmãos. Ó, Isaías 1. Glórias a Deus. Deixa eu desligar aqui, irmãos, que eu tô com pouca bateria. Senhor, me dá graça, Pai. Irmãos, eu fui fazer limpeza de pele, hoje tô meio vermelho. E eu, assim, o carregador, ele descarregou, e aí eu precisava entregar a palavra que o Senhor mandou, né? E aí a gente ora e tal, começa a buscar a Deus. E acabei esquecendo de carregar. Mas louvado seja Deus, que Deus é bom na terra. E eu vou terminar essa palavra que o Senhor vai mandar pra mim aqui, ó. Isaías, irmão, 41, ó. Que diz assim. Que diz assim, né, Pai? 41. Pai? Não, irmãos, Isaías 1, desculpa. Isaías 1, louvado seja Deus. Em Isaías 1, irmãos, o Senhor, ele fala assim, ó. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Glórias a Deus. O Senhor fala assim, ó, no versículo 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles pecaram contra mim. Não peque contra o Senhor quando você sabe que você faz aquilo por mal, né? Que você sabe que aquilo é errado, não faça. Não faça. Isso é para servo de Deus, isso é para todo ser humano que sabe o que é correto, o que não é correto. Não faça. Irmã, eu nem conheço o Senhor Jesus, então receba hoje em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados e sirva a Deus.
porque ele te dará um caminho reto. A porta é estreita um pouquinho, mas o final dela é vida. A larga, você vai de boa, assim, sabe? Mas chega lá no final é uma morte. Amém? Então vamos lá, irmãos, ó. Jó 41. Glórias a Deus. Jó, livro de Jó 41. Jó 41, irmãos. Louvado é teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pode adorar, viu? Pode adorar que é de graça. Jó 41, versículo 11, ó. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Às vezes a gente tem algo, né, irmãos, e acha que a gente tem porque... Ai, é minha força, minha não sei o quê. Não. Tudo que está debaixo da terra, do céu, é de Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus e obedeça. Amém? Glórias a Deus. Aí a gente também vai para Jó 42, né? Que fala sobre o quê? Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. Se humilha diante de Deus. Irmãos, eu me humilho diante de Deus o tempo todo. Senhor, tem misericórdia da minha alma, Pai. Porque sou, sabe, não tem nada de bom dentro de mim, Senhor. Abençoa, Pai, a minha vida, Pai, com a Tua palavra, com os Teus mandamentos. Purifica, Pai. Tem misericórdia de mim, me ensina, Senhor. Me coloca no Teu caminho, Pai. No centro da Tua vontade. Amém? Glórias a Deus. Provérbios, irmãos, 8. Vamos lá para Provérbios 8. Glórias a Deus. Louvado é teu nome. O Senhor, ele fala, viu? Chorian de ras, de casque, show de ras. De cantaramaná. Ele fala suave, ele fala, sabe? Numa boa, né? Vai falando, ele vai, né? Aí a pessoa não ouve, o irmão não ouve, o ouvinte não ouve. Aqui é palavra mesmo, viu? Não tem carro, não. O Senhor às vezes dá, né? Uma coisa assim, de algo que vai acontecer de bom. Às vezes as coisas que acontecem não é tão boa, mas foi no final dá tudo certo, entendeu? Às vezes você fala assim, em 5 dias vai acontecer algo. Aí parece que não é bom aquilo que aconteceu. Mas depois você entende que era bom, realmente. Amém? Então vamos lá. Os irmãos estão entendendo, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos para o livro de Provérbios. Glórias a Deus. Provérbios. Depois de Salmos. Glórias a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Provérbios 8. Vamos colocar aqui a luz, porque a minha Bíblia, eu deixei a Bíblia na igreja. Esse vídeo aqui foi, mas não tá comigo aqui, aí a gente pega outra Bíblia e já se perde todinho. Ó, Provérbios 8, né, que eu falei, Jesus. Provérbios capítulo 8, versículo 13, ó. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Só 8? 13. Esse 13 eu já li. 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Tem os seus ungidos, né? Que traz a palavra, amém? Glória a Deus. E o céu reconhece, né? 32, ó. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Guarda os caminhos do Senhor. Guarda.
Irmãos, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo, depois de João, né? Já é o Novo Testamento. Depois de João vem Atos. Vamos tentar ler todinho? Eu amo, irmãos, esse livro de Atos. Aqui, ó. A descida do Espírito Santo. É muito grande, pai? Não, não é muito não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a bateria dele. Ó. Compreende-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem até um louvor com esse começo aqui, né? E de repente veio do céu um som com um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como os que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens? Que estão falando? Como, pois, os ouvidos cada um na sua própria língua, em quem somos nascidos. Partos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Os cretenses, os árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo um para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, né? Que é de bebida, né? O discurso de Pedro. Vamos tentar ler aqui, ó. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens, eles não estão embriagados, como os vós pensais, sendo estão à terceira hora do dia, né? De querendo dizer, era cedo ainda, né? Sendo ainda a terceira hora do dia, não dá pra ficar chapado. Apesar que tem gente que chapa, né? Logo cedo, tá repreendido em nome de Jesus. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, eu profetizo. Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Em nome de Jesus. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, glória a Deus. Naqueles dias o profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se esconderá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Tá vendo, irmãos? Quando é que vai chegar? Renque, não passa aí, Renque. Ai, meu cachorro, gente. Ele ama passar debaixo do tripé. Vocês estão entendendo qual que será o grande dia? Ó? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Viu, irmãos? O resto é balela, tá? O final não está chegando. Guarda isso, em nome de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovados por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse, Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Porque está à minha direita, é isso mesmo. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face,
me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-nos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantara o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso vós agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aí teve as primeiras conversões aqui, tá, irmãos? Depois desse discurso, ouvidos eles isso, cumpriram-se que em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões e irmãos. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um dos que batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e também quanto a Deus nosso Senhor chama. E como muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desde a geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, e preservaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e partiu o pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais, e faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendam suas propriedades e fazendas e repartindo-o com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam junto com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aquele que havia de salvar. Amém, irmãos? Tá vendo aqui que eu li? Que naquela época os apóstolos, eles tinham o hábito, né? Eles ganhavam muitas coisas. E se vendia tudo e repartia entre todos, sabe? Ninguém ficava com mais, menos. Não é essas coisas que acontecem hoje, esses templos enormes, sabe? E tem muitos, né, servos e tal, mas eles são vazios por dentro e falta muita coisa para muito servo, né? Então, assim, não é legal, entendeu? Tem que ser como tá aqui a doutrina dos apóstolos, amém? Então, vamos lá, ó, para Mateus 13, glórias a Deus. Então, o que diz aqui, irmãos, né, em Atos 2? Que o Espírito Santo desce sobre toda a carne, sobre todo aquele que acredita. O que é o Espírito Santo descer? É a presença de Deus. É o falar em outras línguas, né? Que é as línguas dos anjos. São manifestações do céu em nossa vida. Daquele que segue a Deus, que serve a Deus, né? De coração, né? Olha lá, já começa a falar, entendeu? Então é isso, amém? Não é nada de palhaçada, não. É totalmente bíblico. Amém? Isso é muito sério. Amém? Então vamos lá, para Mateus, glórias a Deus. Mateus 13, né, pai? Tá para trás, aleluias. Mateus 13 é o primeiro livro do Novo Testamento. Ó, Mateus 13, glórias a Deus. Ah, é a parábola do semeador. Irmãos, essa palavra também tinha que ler. Só que não vai dar pra ler, né, irmãos? Que eu tenho medo da bateria acabar. Mas aqui eu vou falar assim, bem assim, ó. A parábola do semeador. Ó. Acerca deles, os discípulos disseram, por que ele falas por parábola?
Os discípulos perguntando para o Senhor Jesus por que o Senhor Jesus conversava por parábolas, ensinava por palavras. Aí o Senhor Jesus respondeu assim, ó, respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Todo aquele que conhece o Senhor Jesus e que se entrega a Ele e que procura fazer a vontade dele, né, gente? Que a vontade de Deus é o quê? A palavra, ela é fazer o bem, ela é se purificar, né, daquilo que é malicioso, que é maldoso, entendeu? Então o Senhor, ele começa a falar, sabe o que eu falei do culto anterior, sobre códigos do céu? É isso aqui. Aí tem a parábola do semeador, pode dar uma lidinha, irmãos. A parábola do trigo e do joio, quem quer trigo, quem quer joio, porque tem dentro do templo. A parábola do grão de mostarda e do fermento. A explicação da parábola do joio, qual a diferença do joio e do trigo. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Entendeu? Então, assim, os irmãos podem dar uma lida aqui, é bênção, tá bom? Então, tá falando aqui dos mistérios de Deus. Amém? Glórias a Deus. Ó, vamos agora para 1 Reis 22. Deixa eu só desligar aqui, senão vai acabar isso daqui. Mateus... Não, 1 Reis, né? Glórias a Deus, aleluias, Pai. 1 Reis 22. Então, contra a Bíblia, eu fico perdida. Mas até que tá dando certo. Contra a Bíblia ficou na igreja. Peraí, ó. Mateus... Não. 1 Reis 22. Versículo... E o mensageiro que foi chamar a... não, esse daí não é esse versículo. É o versículo... 1 Reis. Ó, e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui a palavra dos profetas, em uma voz, predizem coisas boas. Então, o profeta, ele fala palavras boas. Até quando ele fala aquilo que não soa tão bem aos nossos corações, né, a maneira de falar, ela produz algo bom. Por quê? Porque se você está fazendo algo errado e você leva uma repreensão e passa a fazer o certo, aquilo vai ser bom para você. Porque você vai ter resultado naquilo. Você vai ter a mudança que precisa na sua vida, entendeu? Então, o profeta, ele sempre fala bem. Por quê? Porque Deus manda a palavra e a gente que fala exatamente o que o Espírito Santo de Deus manda é bênção. Entendeu? É bênção. Ainda que pareça amargo às vezes, dependendo do que fala, é bênção. Entendeu? O profeta tem que falar aquilo que Deus manda, sem tirar e sem pôr, tem que falar exatamente. Porque senão aquilo cai sobre nós. Eu tive um sonho, irmãos, há tempos atrás, umas visões, e eu chorei. Falei, meu Deus, eu não quero falar isso. Pai, tem misericórdia da minha alma. Não me deixa ver isso. E o Senhor falou assim, não precisa entregar. Não é para entregar agora. Se precisar, depois eu te falo. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Servir, tá do lado de cá, entendeu? Não é fácil, tem horas. É bênção, irmão, você vir falar que vai acontecer coisa boa, que vai ser, né, todo mundo curado, todo mundo abençoado. Mas algumas coisas, irmãos, Pai, tem misericórdia de mim. Amém? Então vamos lá, ó. Como eu estava falando aqui, né? Eu acabei de falar. Vai ter sinal, tá? Churian de ras, de classe, deixou de ras. O relógio, ó, ele tá girando, o Senhor manda falar. O relógio de Deus, tá, irmão? Não é o relógio da terra. Tá girando, tá bom? 3 dias. Churian de ras, de classe, deixou de ras. 3 dias, pai. Glórias a Deus, tá? O relógio tá girando. O que o Senhor disse, a palavra vai se cumprir, amém? Ele sara sim. Ele sara, ele tem misericórdia sim, mas aquele que não obedece o que ele tá pedindo tem consequência. Vai ter rebuliço.
Amém? Assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Shuriande ras de classe de show de ras. Senhor, que tu venhas crescer, Pai, e eu venha diminuir. De glória a Deus. Shuriande ras de classe de show de ras. Tá girando, ó, o relógio. Tá girando. O relógio do Senhor tá girando. Tá girando. Tá girando. É 3 dias. Shuriande ras de classe de show de ras. Ezequiel 3, irmãos. Louvado seja Deus. Shuriande ras. É mistério, tá, irmão? É mistério. Ezequiel 3, irmãos. Glória a Deus. Ezequiel 3, ó, irmãos. Já tô terminando, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Já tô terminando, né, Pai? Aqui, ó, Ezequiel 3. Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel 3. O Senhor fala assim, ó, em Ezequiel 3. Se você ler o livro de Ezequiel 3, vai falar sobre rolo. Né? Deus entregou a Ezequiel um rolo para ele entregar a palavra. Então, eu estou entregando aqui a palavra. Vai ter sinal, vai acontecer o que o Senhor falou. E o rolo, ele desenrola quando você obedece. Se não obedece, vai pagar o preço e vai chegar onde Deus está falando para chegar. Isso aqui, irmãos, tem pessoa certa, tem endereço certo. Não é todo mundo. Você não tem propósito, não tem nada. Mas aquele que está nas mãos do Senhor, e ele sabe que está nas mãos do Senhor, porque assim o Senhor me diz, vai ter rolo que vai desenrolar. Isso também vai para irmãos que tá esperando algo tal. Vai desenrolar, em nome de Jesus. Porque a irmã Tânia quer, porque a irmã Tânia está dizendo? Não, é porque o Espírito Santo do Deus vivo manda eu entregar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorifica aí. Glorifica, irmão, glorifica. E aquele que precisa de conserto, conserte-se em nome de Jesus. Cantares, irmão. Cantares fala, 2:17 fala assim, de uma fresca, sabe? Depois que você faz aquilo que você está sentindo em fazer, vai ter um alívio. Vai ter um refrigério. Faça, em nome de Jesus. Vamos para o livro de Romanos. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você, irmão, eu e você, ouvinte, peça para Deus os sinais e Ele vai te mostrar. Peça. Tem gente aqui que já teve sonho, que já teve visão, já sabe o que tem que fazer. Tem gente que vai ter. Louvado seja Deus. Se inclui aqui nesse meio, pede para Deus. E pede para Deus. Amém? Então vamos lá. Romanos, né, Senhor Jesus? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado é teu nome, Pai. Eu não sei como que as pessoas conseguem ficar longe desse Deus. Eu não consigo. É assim, boas novas todos os dias mesmo, né, Pai? Romanos 8, irmãos, é um capítulo que eu tinha que ler todinho para os irmãos. 43 minutos. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Tem que ter santidade. Tem que ter santidade para viver debaixo da graça. Tem que ter arrependimento. Tem que ter mudança de dentro para fora. Em nome de Jesus, leia Romanos 8. Leia. Leia. Pelo menos ó, os primeiros versículos. Ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você começa a andar na graça, se afastando do mal, do erro, a morte e o pecado ele não tem mais poder sobre você.
Mesmo quando você erra, porque quando você erra e você está debaixo da graça, não uma pessoa que não aceitou Jesus, eu tô falando aqui de pessoas que declararam, vou servir a Deus, vou viver mediante a palavra dele. Quando você erra, você pede perdão. Então aí vem o juiz. Quem que é o juiz? O Senhor Jesus, ele é juiz, ele é advogado, ele é tudo. Então ele vem com o sangue dele, porque você o aceitou, você renunciou a si. Então o sangue dele vem e te purifica e você está ileso novamente. E assim você vai caminhando todos os dias, entendeu? Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos capacitando, a graça dele, entendeu? Você vai aprendendo a palavra, você vai aprendendo a não errar, você vai aprendendo a saber o que é isso aqui eu faço, o que eu não faço, você vai começar a ter... enxergar as coisas de outra forma, o mundo espiritual é diferente do mundo físico, e louvado seja Deus, entendeu? E é assim. Porquanto que era impossível a lei, né, isso daí é do Antigo Testamento que está falando aqui, por isso que tem que ler a palavra, irmãos, visto como está enferma pela carne, eu tô lendo mesmo, tá? Então, tá enfermo pela carne, né, pelo pecado, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou e o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Por isso que nós que é crente, né, que é crente salvo, que é servo de Deus, é meio diferente. Por quê? Porque anda no Espírito, não anda na carne o tempo inteiro, entendeu? Louvado seja Deus. Aí vamos lá para Isaías, irmãos, mais uma vez. Louvado é teu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia. As coisas vão se movimentar, tá, irmão? Ó, Isaías 64, 4. E é um versículo que eu amo, tá, irmãos? Ó, eu vou ler aqui bem assim legal pra vocês. Gente, não se importa comigo com esse véu, que eu brigo com o véu. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, eu espero. Eu espero algo de Deus. Ele vai trabalhar para aquilo acontecer. Se você sabe que Deus pede algo para você e você não está fazendo, ele vai trabalhar para você chegar onde ele quer. Então, assim, né? Uma palavra, né? Uma palavra bem colocada já basta, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E Deus promete ouvir a oração dos seus servos. Deus promete ouvir a oração dos seus servos. Você é servo de Deus? Você procura ser servo de Deus? Então ele vai ouvir a tua oração. Amém? Glórias a Deus. Aí vamos lá para 1 Samuel. Glória a Deus, Pai. 1 Samuel. 1 Samuel 9, né, Pai? Antigamente, em Israel, 1 Samuel 9, versículo 9. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, era chamado vidente. Então, antigamente, o profeta que é falado hoje, né, o servo de Deus, o vaso de barro, que não é nenhum cargo, né, para se gloriar. Antes era vidente, tá, irmãos? Mas vidente, homem e mulher de Deus. Não é aquele vidente lá que usa lá o outro lado lá para saber as coisas, entendeu? Então, esse era chamado vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos, e foram à cidade onde estava o homem de Deus. Tem pessoas que procuram o homem de Deus, né, irmãos? Eu nunca procurei, o Senhor traz, viu? Hoje mesmo, eu queria falar assim bem rapidinho, né? Louvado seja Deus. Eu tava entrando no ônibus, tal, isso há muitos anos atrás, e uma pessoa falou assim pra mim, ABC, né? Eu não tava procurando, não tava pedindo nada. E quando o Senhor manda, quando o Senhor acha necessário, ele mandou. E ele falou umas coisas assim que tava no meu coração, e só eu sabia, ninguém mais, porque tem coisas que a gente não deve contar pra ninguém, só pra Deus mesmo. E aquilo tava no meu coração, sabe, há muito tempo, e eu falava pra Deus: Senhor, isso aí seria importante pra minha vida. Se era algo que eu quero, né?
Só que eu nunca disse isso pra ninguém, irmãos. Pra ninguém. E aquele homem se levantou no ônibus e me falou exatamente tudo que estava no meu coração, que eu estava falando pra Deus. E ele falou pra mim que ia se cumprir na data tal. E sempre quando eu falo, pai, e aquele profeta, pai, que me falou, e aquele negócio que ele me falou, que só eu sei, só o Senhor sabe, e esse profeta que me falou, que eu nem falei pra ele nada, eu só escutei, irmãos. Eu só escutei o que ele me falou. Eu não confirmei, eu não dei trela. Aí sempre quando eu penso, ai, pai, aquilo lá, aquele, né, pai, aquilo que tá no meu coração, que o Senhor confirmou na minha vida através daquele... Irmãos, é só eu pensar isso, ouvinte, o profeta passa, porque ele né, foi no ônibus, aí ele passa, então agora ele já me conhece, então ele passa, e eu nem tinha visto ele. Eu tava hoje no centro de Santo André, na catequese, ali perto da prefeitura, quem conhece Santo André? Atrás da prefeitura, né, na catequese, e eu não sabia se o ônibus passava ali, e eu naquela luta, aquele calor de manhã, né, irmãos, que hoje eu saí logo cedo de casa, e eu fiquei pensando ontem, sabe? Pai, aquilo lá, não sei o quê. Aí, é só eu pensar, irmãos, eu vejo aquele homem. Aí ele passa assim, e buzina, sabe? E manifesta a confirmação, entendeu? Tá chegando, Tânia, na hora certa chega. Amém? E louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui como tá falando, ó, por isso que eu falei disso, por causa disso aqui. Por isso que eu falei disso. E subindo ele, subia da cidade, achando... É o 9, né? É o 10, então. Então disse Saul ao moço, bendize, vem, pois, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Então, você não precisa procurar o homem de Deus, viu? Se você quiser ir na casa de oração, falar com Deus, amém, né? Na casa de oração. Não é procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, não. Pede para Deus trazer para você e confirmar. Ou você vai na casa de oração e o Senhor lá te fala. Ah, mas Tânia, eu não tenho nada, não tenho nenhum problema, não tenho nada. Está tudo errado a tua vida. Porque se você não tem nenhum objetivo, não requer nada de Deus, meu Deus do céu. Pai, pensou em nome de Jesus. Nós temos que querer, irmãos, o tempo todo, ser abençoados por Deus, pelos nossos objetivos, os nossos planos e tal, e a nossa salvação, que ela está interligada, né, irmãos? Então, assim, se anima aí, em nome de Jesus, amém? Então, aqui, ó. E, né, o homem de Deus. E subindo ele pela subida da cidade, né, acharam uma moça que saía e tirava água e disse-lhe, está cá o vidente, entendeu? Aí acharam o vidente. Até qual, pai, que eu tenho que ler? Até o 13. Entendeu? Então, às vezes, o Senhor traz, né, o profeta, né, esse Deus aí que já trouxe, né, e você tá achando que não é, não sei o que lá. Amém? Então, o Senhor vai dar a confirmação, amém? Então, até aqui, irmãos, o Senhor revelou a tua palavra. Né, Pai? Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, que Jesus Cristo, né? Então, assim, tem conserto, irmão, vai ter conserto. Vai ter conserto. Vamos, né, entender o que é idolatria, né, o que tá fora da palavra. O que está fora da palavra, irmãos, nós não devemos trazer para nossa vida. Por quê? Porque o céu não reconhece, irmão. Ouvinte. O que não é reconhecido no céu, você não tem que trazer para sua vida. Ah, mas eu tive isso toda a minha vida. Os meus pais, a minha família, os meus amigos, os meus antepassados. Eu tive uma vida toda aprendendo e acreditando nisso. Eu sei que deve ser difícil. Mas ainda que você tenha aprendido isso toda a sua vida, se não é reconhecido pelo céu, tenta aprender por que não é reconhecido pelo céu. Amém? Recebe essa palavra com carinho em nome de Jesus. Sem te ofender, sem te bater de frente com você. Recebe essa palavra com carinho em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aí se a gente ler também aqui Mateus 6, fala sobre os milagres. Vai ter milagre, né? Milagre sobrenatural. Vai ter obra, irmão. Deus vai fazer obra, vai trabalhar. Olha o relógio, né?
É obra de milagre? É obra de purificação? É obra de salvação? Tem. Por isso que fala em Mateus 6. Eu voltei lá, né, pai? Acho que eu tenho um tempinho, né, pai? Louvado seja Jesus. Aqui, ó, Mateus 6, ó. Mateus 6, ó. Fala da bondade de Deus. Os dois caminhos. Fala de... Pai, onde que tá? Eu tinha lido, pai. É 6, pai. É, milagres. Milagre. É Mateus 7 também, irmãos, ó. O paralítico de Cafarnaum, a cura da... Mateus 7. A cura dos que tinham fluxo de sangue, a cura dos 2 cegos e o mudo, a vocação de Mateus, que era discípulo, o leproso purificado. Tem gente que tem lepra e precisa ser purificado da lepra, viu? Lepra, irmão, não quer dizer a doença física, tá? Em nome de Jesus, entenda. Lepra, muitas das vezes, pode ser a doença física, lógico, mas coisas que estão na sua vida, na sua cabeça, no seu dia a dia, que tem que ser retirado da sua vida em nome de Jesus. Senão as coisas não acontecem. Seja liberto em nome de Jesus. Vai buscar a libertação da parte de Deus, tá? Mas se o Senhor quiser fazer milagre, Ele vem e limpa e faz. Por quê? Porque Ele é Deus, irmãos, amém? Ele é Deus, né? E o que mais, Jesus? Daniel 6, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor está mandando dizer aqui. Daniel 6. Daniel 6. Glórias a Deus. Ezequiel. Se for de Ezequiel, vem Daniel. Daniel 6, né, pai? E isso, vamos colocar mais uma vez aqui. Mas que eu risco tudo a minha Bíblia, irmãos. Mas depois eu não consigo nem ler. Ó, fala sobre excelência, né? Daniel, ele era fiel. Ele não tinha vício nem culpa. Se você tem alguma culpa, algum vício, em nome de Jesus, seja liberto. Irmã, eu não tenho. Glórias a Deus. Você é um servo fiel e sem culpa. Mas você que tem algum vício, em nome de Jesus, Deus vai te libertar. Seja do vício, a ordem que for. Não é só vícios físicos. Tem vícios internos, né? Então, seja liberto em nome de Jesus. O Senhor vai fazer caminho e você vai ser liberto. Se eu fosse você, ia buscar, tá? Ó, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no meio do seu povo. Amém? E ele, quem continuamente, né, nós servimos, ele nos livrará. Choriam de ras, de cas, deixou de ras. Né, pai? E é isso, irmão. Que venhamos ser como Daniel, né? Nós começamos com o profeta Jeremias, que é top, e terminamos com Daniel. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos? Nossa, irmãos, como eu sou, Cacibel. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entreguei a sua palavra, Senhor, mediante a sua vontade. A sua soberana vontade, Senhor. Aquele pai que não entender, aquele que não compreender, aquele pai que duvidar, Senhor, mostre, Senhor, que tu és Deus no céu. E eu sou tua serva na terra, Pai, instrumento vivo nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha se cumprir, Pai. Para aquele que tem fé e aquele que não tem, Senhor, em nome de Jesus, vai ter, porque vai ver, Senhor. Porque é o Senhor que diz, não é a irmã Tânia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Como disse até agora, Pai. Operando o Senhor, Pai, quem impedirá? Louvado é teu nome, Senhor. Faça proeza, Senhor, faça milagres. Salvação, Senhor, purificação. Curas, Pai, milagres, né, Pai, de todas as ordens, em nome de Jesus. Pai, tem conserto, Senhor, tem tempo determinado. Tem, Senhor, datas, Pai, em nome de Jesus. Tudo, Senhor, que houve Pai, nesta pregação, neste culto aberto em teu nome, Senhor Jesus, eu entrego nas suas mãos, Pai.
porque foi feita a sua vontade, Senhor. Louvado é teu nome, Senhor Jesus. E toda a obra, Senhor, do adversário, para travar, Senhor, o que o Senhor entregou aqui, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E profetizo e declaro a vitória e a manifestação dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por todos, Senhor, eu peço por todos que aqui, Senhor, ouvirão este culto. Eu oro por todos, Senhor, eu peço por todos. Leva, Senhor, aos corações certos, às almas certas, Senhor, fale com elas, aos endereços certos, Pai. Porque, Senhor, é o Senhor que faz a obra, eu sou seu instrumento. Em nome de Jesus, Pai, aquele que bate a porta se abre. Aquele que pede, Senhor, recebe. Aquele que procura em Ti, encontra. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Em nome de Jesus eu lhe suplico. Não, Pai, não por merecimento, mas pela Sua infinita misericórdia, caridade, bondade, grandeza. Pois sou pó, sou cinza, Senhor, sou vaso de barro na mão do oleiro. Serve inútil, Pai. Ser pouco calhado, diz a Sua palavra. Mas tudo é para a honra e glória do Seu nome. E que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã. Amém, irmão. Amém, ouvinte. Glórias a Deus. E, quando o Senhor me ordenar, aqui novamente estou. A paz de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus.